Vídeo rápido sobre JHSF, com código de negociação JHSF3, na Bolsa de Valores brasileira. Empresa essa que em todo o período ofereceu um retorno de apenas 20% aos sócios, contra um retorno de 162% de Bovespa, principal índice brasileiro. Trazendo isso para o mundo real, um aporte inicial de apenas R$1.000 na companhia se transformou hoje em R$1.200, aplicando a metodologia das 3 chaves do sucesso que eu sempre trago para vocês em todos os vídeos. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. O vídeo hoje ele é muito rápido sobre a companhia, relatório financeiro e operacional da companhia que acabou de ser divulgado nessa semana, o novo programa de recompra de ações que vai até 2025, sobre diversificação de portfólio da empresa, análise fundamentalista, gerenciamento de risco mais importante para o investidor, um vídeo que tinha sido muito pedido. Nós já fizemos uma primeira avaliação da empresa no ano passado, principalmente após muitas recomendações de compra da companhia, por conta de um anúncio de um cronograma anual de pagamentos. Ela passou a ser uma empresa que paga proventos de maneira mensal, e isso é matéria principal do vídeo. É um alerta para quem está estudando a empresa, para quem é sócio ou para quem pretende ser sócio. Para dar início e seguindo a nossa metodologia, dentro da nossa lista e dentro do nosso ranking, quando nós pegamos ações do mesmo setor que não pagam proventos de maneira mensal e, acima de tudo, pagam dividendos menores. Qual é o resultado disso? Que desde o momento em que essas companhias vieram ao mercado, a JHSF tem o pior resultado de todas elas. Apenas para fins comparativos, a primeira companhia da nossa metodologia, um investimento de R$1.000, teria se transformado hoje em quase R$15.000. O investimento em JHSF3, também de R$1.000, após esse longo período de espera, teria se transformado em apenas R$1.400. Considere também estudar um pouco mais, se tornar membro, ter acesso à metodologia completa, estratégia de diversificação e gerenciamento de risco em cima de centenas de ativos. Na quinta-feira, a companhia fechou com uma alta expressiva de quase 10%, e aqui a gente tem o início de mais um produto, mais uma estratégia de diversificação da companhia. A companhia se juntou a 1686 Partners para criar um veículo de alta renda, moda e lifestyle. Sim, eu imagino a dificuldade de entendimento para aceitar uma empresa do ramo imobiliário diversificando para o ambiente da moda. Só que a gente volta a falar sobre isso no gerenciamento de risco. Notícia boa e muito importante. A empresa informou que o conselho aprovou a extensão do programa de recompra de ações até 2025. Nós falamos de quase 30 milhões de papéis. E essa semana a companhia divulgou seu resultado financeiro, uma alta considerável de 12,5% na receita. A receita líquida teve uma queda também no período, só que o ponto mais importante fica para o EBITDA, uma alta de quase 60% quando comparado ao mesmo período de 2022. Números oficiais da companhia, sempre acessem o RI de todas as suas investidas. E logo na segunda página da apresentação deles, eu queria destacar apenas uma frase, abre aspas, a administração faz declarações sobre eventos futuros que estão sujeitos a riscos e incertezas. Tais declarações têm como base estimativa e suposições da administração e informações a que a companhia atualmente tem acesso, fecha aspas. A gente vai voltar a falar disso no gerenciamento de risco, em tudo aquilo que eu já vi e vivi como sócio no setor cíclico, como é o setor imobiliário. E aqui o ano fiscal fechado, um bom comparativo, com 6 anos, é visível esse ciclo de alta, que não só ela, todas as empresas viveram. Nós tivemos um super ciclo de commodities, setor imobiliário, alimentos, tudo. E é visível a queda da receita da companhia nos últimos 3 anos. E aqui a gente começa a falar daquele ponto positivo que eu tenho da companhia. Comentário aqui, a JHSF ela tem um plano ou uma intenção de sair de todo esse movimento cíclico, porque o setor imobiliário é sim um setor muito cíclico. Ele é um setor muito sensível a tudo que vocês puderem imaginar. Ele vai da Selic, que é o mais importante, o de maior sensibilidade,
até China, o macro mundial, o macro ou micro do país, como anda a economia local, e esse é o motivo de grandes instituições ou mega investidores fugirem do setor. É um setor muito pouco previsível. E essa previsibilidade que a JHSF está buscando, e esse é o meu ponto positivo quanto à companhia. E ela tem muitos meios de fugir de toda essa sensibilidade, de toda essa variação. Nós falamos de uma empresa que tem um aeroporto, nós falamos de uma empresa que atua no setor de shoppings e de maneira muito forte em shoppings, locação residencial, JHSF Capital, que surgiu no ano passado e já está trazendo frutos para a companhia, expansão no aeroporto, mais área para residencial, BVV Surf Club é uma empresa que atua muito no setor de alta renda e essa receita recorrente da companhia ela vem aumentando ano após ano. Quanto aos shoppings, nós tivemos um aumento na receita e um aumento no EBITDA, hospitalidade e gastronomia. Nós também tivemos um aumento tanto em receita quanto no EBITDA. No que diz respeito ao aeroporto executivo, um aumento de 16% na receita e o EBITDA ajustado saltou 120% no período. Residência para locação e clubes. Aqui dá para a gente ter uma ideia do padrão que a companhia atua nessa área. Uma receita de 65 milhões de reais e um EBITDA de 54 milhões de reais no período. Sobre a JHSF Capital, que surgiu no ano passado e já trouxe uma receita bruta de 23 milhões de reais para a companhia. Esse daqui talvez seja algo muito interessante de se acompanhar o crescimento. O AUM deles já atingiu 1,6 bilhões, é uma quantia significativa para tão pouco tempo de operação. Aqui a gente fala de investimentos, gestão financeira, wealth, fundos estruturados, algo que não tem nada a ver com uma empresa do ramo imobiliário, mas vocês já viram lá no começo, a empresa está diversificando até para moda. Parte de incorporação, aqui a gente já começa a falar de sensibilidade, uma queda de 40% na receita e uma queda de quase 50% no EBITDA da companhia. O consolidado da empresa como um todo, a gente já viu que a receita de maneira anual caiu, o EBITDA ajustado também caiu e o lucro líquido, quando a gente pega o ano fiscal de 23 contra o ano fiscal de 2022, nós tivemos uma queda de 23%. E para finalizar, tem o business plan deles, que é o plano de negócios da gestão. A gente já comentou que eles querem aumentar a renda recorrente, e isso é um ponto muito positivo. E a intenção da gestão é de que até 2028 nós tenhamos 2/3 da geração de caixa da companhia em negócios que gerem renda de maneira recorrente. Se isso vai se traduzir lá na frente ou não, só o futuro e os movimentos da companhia vão dizer. Porém, é uma boa intenção. Sair dessa sensibilidade, dessa exposição do setor imobiliário e vir para algo mais recorrente, algo mais perene, seria muito bom para a empresa e para os sócios. JHSF, que coberta por 7 casas ou 7 analistas, tem 6 recomendações para compra, uma recomendação para neutra e nenhuma recomendação de venda. Análise fundamentalista, lucros e mais lucros, tese essa de Peter Lynch, pegamos a DRE da empresa maior histórico possível e a gente já não enxerga uma crescente constante na linha de receita da empresa. É uma empresa sensível, com períodos de prejuízo aos sócios e uma alta oscilação na sua linha de lucro líquido. E nós já vamos entrar no 3º ano de queda não só de receita, como também de lucro. Quanto ao ROI, Return on Equity, tese essa de Warren Buffett, ela tem um ROI histórico baixo, na casa de 10%, e aqui a gente percebe a extrema oscilação da companhia. No melhor momento dela, ela entrega um retorno acima de 22%, e apenas 2 anos depois, a rentabilidade já cai para baixo de 2 dígitos. Dividend Yield, tese essa de Benjamin Graham e Luiz Barsi Filho, ponto esse chave e matéria principal desse vídeo. Por mais que a empresa tenha um yield que pareça atrativo agora, acima de 8%, acima até mesmo da média, que é de apenas 4%, a gente pode ver vários períodos de lacuna. E para que a gente debata isso no gerenciamento de risco, nós temos que juntar todos esses períodos, aquela mensagem inicial da diretoria, que tudo isso são suposições e estimativas da empresa para ser debatido no gerenciamento de risco.
E dívida líquida versus EBITDA, a tese essa de Peter Lynch, por mais que a gente tenha uma dívida controlada, ou talvez beirando ali o racional de 4 vezes o lucro, ela acelerou nos últimos 3 anos e multiplicou por mais de 3 vezes. Ainda não é um ponto de alerta, porém é um ponto de atenção para que o sócio acompanhe nos próximos resultados. Gerenciamento de risco esse pessoal, individual e intransferível. Portanto, falamos da JHSF, uma empresa do setor imobiliário. Ela não atua só em construção, ela atua em diversas frentes e esse é o grande ponto positivo recente da companhia e ela obtém nota 2, sempre lembrando que notas 3, 4 e 5 são boas, ótimas e excelentes empresas, respectivamente. Portanto, a empresa tem um grau e um caráter especulativo. Como sempre, pontos positivos e negativos, porém a grande questão sobre a empresa não é essa. É sobre a expectativa dos sócios e aquilo que ela pode ou vai entregar daqui para frente. Por quê? Porque ela já é uma empresa oscilante num setor complicado que oferece prejuízos e os seus números vêm em queda há 3 anos, uma baixa rentabilidade sem perenidade e um baixo yield histórico. E esses são os números da empresa, e por isso a empresa, em quase 2 décadas, ofereceu um retorno total ao sócio de apenas 20%. É muito baixo o retorno ao sócio. E aqui nós temos 2 pontos. O primeiro é que a gente fala de uma empresa que está sendo considerada um fundo imobiliário, uma empresa que o número de CPFs disparou do ano passado para esse ano por conta desse dividendo mensal. Primeiro comentário e primeira mensagem que eu quero passar para quem é sócio ou para quem pretende ser sócio. Dentro da metodologia do Value Investing, o dividendo ele é bem-vindo, ele é aceito, Warren Buffett gosta, Peter Lynch e todos eles gostam. Só que ele não deve ser buscado de maneira incessante e como algo principal. Antes de tudo isso, o investidor tem que escolher excelentes empresas. E por mais que ela tenha anunciado esse dividendo mensal, no vídeo passado eu já trouxe que lá atrás, em 2011, ela também pagava quase 7% de dividendo. Só que ela passou anos sem pagar 1 centavo ao sócio. E em outros anos, ela pagava 5 centavos, 18 centavos. O investidor não tem constância, muitas lacunas, ele vai ficar períodos sem receber nada e tudo isso tem que ser levado em consideração. Segundo ponto é que o passado da empresa não é satisfatório. O investidor teve um prejuízo real ao ter ficado preso por mais de 15 anos em uma empresa como essa. Só que o questionamento ele deve ser daqui para frente. Como a empresa vai performar de hora em diante? Porque a gestão já deixou claro que ela quer sair de um setor muito sensível e ela toca projetos de aeroporto, projeto de fazenda, projetos de shopping, para não ficar tão exposta à parte de incorporação. Por isso a gente tem a JHSF Capital, por isso a gente tem agora essa nova parceria anunciada no mês passado. E isso traz aquela dúvida que Peter Lynch sempre tinha de diversificação ou priorização. Até que ponto o investimento no ramo de moda vai ser algo rentável e constante? Até que ponto um aeroporto será rentável e constante? Então é uma linha muito tênue. Eu geralmente não gosto de extrema diversificação, eu chamo de priorização, como Lynch chamava. Empresa de petróleo, para mim, tem que focar no core dela, que é petróleo, imobiliário. Só que ela é um case tão específico e diferente que nós temos bons indícios que aquela linha de lucro recorrente está aumentando ano após ano. De maneira lenta? Sim, de maneira lenta. Falamos de uma small cap que cometeu o erro, e aqui eu cheguei no ponto que eu queria chegar. Eles cometeram um erro de se prontificarem, de se colocarem no modus operandi igual de um fundo imobiliário. Eles se comprometeram a pagar algo que eles mesmos sabem que é arriscado se comprometer, por isso eles colocam como suposições e estimativas, e aqui é o meu alerta para vocês. Muitas empresas fazem isso quando os resultados começam a cair, anunciam proventos e distribuições maiores para atrair novos CPFs. Cuidado, porque a empresa sabe que isso é apenas uma estimativa. Ela sabe que eles estão num setor muito complicado e não só ela, o mercado sabe. O mercado sabe que eles estão em uma tentativa de sair de um setor cíclico para se transformar em uma empresa perene. Eles sabem que em um ano eles têm uma receita altíssima e no outro ano eles podem não ter nada. Por isso a mensagem aqui para você é cuidado com esse comprometimento. Esse não é um movimento novo, muitas empresas já fizeram isso no passado. É uma empresa pouco rentável, que perde para os seus pares de setor, ela não é um fundo imobiliário e você não deveria investir na empresa pensando em proventos.
mostrei para vocês que outras empresas, também do setor imobiliário, que pagam a metade do provento que ela paga, transformaram R$ 1.000 em R$ 15.000, enquanto ela transformou R$ 1.000 em R$ 1.300 ou R$ 1.400 apenas. O retorno total ao acionista é o que interessa ao investidor, então não sejam atraídos, e essa é a palavra correta, por promessas de dividendos mensais, principalmente de empresas que não têm previsibilidade alguma da sua receita. Portanto, hoje falamos da JHSF, uma empresa que vem sendo muito comentada, uma cotação em queda, receita e lucro também em queda nos últimos 2 anos, ofereceu um retorno real negativo aos sócios nas últimas décadas, porém aqui eu gostaria de colocar o meu ponto de interrogação quanto a esse movimento da gestão, que a receita recorrente deles vem crescendo de maneira lenta, só que vem crescendo, e isso pode ser algo muito interessante para o futuro da empresa. Talvez valha um voto de confiança para a gestão e para a empresa. Deixa no comentário se concordam ou não com a avaliação da empresa, se são sócios ou pretendem ser sócios da empresa. Nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Valo Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno, individual e até mesmo pobre multiplicar o seu capital na Bolsa de Valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá!